Sou o cara que conserta seu Wi-Fi e é traído pelo fit da esposa. Tom Kessler, 39 anos, e aparentemente mais burro que uma porta quando se trata de ler sinais. Mas estou me adiantando. Tudo começou há 3 meses, quando o cunhado da Júlia se mudou para cá. Dwayne Harper, 29 anos, desempregado e ostentando o tipo de confiança que só vem de nunca ter que pagar as próprias contas. Ele alegou estar sem oportunidades, o que em linguagem millennial significa: fui demitido por agir como um completo idiota. É só temporário, disse Júlia, parada na nossa cozinha com aquele sorriso falso que ela aperfeiçoou durante o treinamento para diretora de RH. Tasha o expulsou, e ele precisa de um lugar para ficar enquanto se reergue. Eu deveria ter dito não. Deveria ter dito a ela que nosso duplex suburbano não era um abrigo para marmanjos mimados. Em vez disso, assenti como bom marido que eu achava que era e ajudei a carregar sua mochila de ginástica enorme até o quarto de hóspedes. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro foi acreditar na Júlia quando ela disse que estava apenas sendo solidária, ajudando o Dwayne a recomeçar seu negócio de personal trainer. De repente, minha esposa estava indo à academia às 6 da manhã, voltando para casa suada e radiante, falando sobre fortalecimento do core e postura correta com o entusiasmo de uma fanática. Você deveria tentar malhar com o Dwayne, ela dizia, enxugando o cabelo com a toalha no nosso quarto. Ele é ótimo em motivar. O jeito como ela falava em motivação me dava arrepios, mas atribuí isso à paranoia. Afinal, era a Júlia, a mulher que organizava nossa gaveta de meias por cor e mandava cartões de agradecimento. Ela não era do tipo que traía. Ou pelo menos era o que eu pensava. A primeira rachadura real na minha ilusão surgiu numa terça-feira à noite. Eu estava na garagem mexendo no meu Mustang 67, a única coisa na minha vida que ainda fazia sentido, quando ouvi vozes através da parede fina que separava nossa cozinha do quintal do vizinho. O Tom não suspeita de nada, né? Era Megan, a amiga fofoqueira da Júlia do trabalho. Por favor, ele está muito ocupado brincando com o carrinho para notar o que está acontecendo debaixo do próprio teto. A risada da Júlia era aguda, desconhecida. Além disso, não é como se estivéssemos fazendo algo errado, apenas explorando novas possibilidades. Na sauna, na academia, entre outros lugares. Deixei cair minha chave inglesa. Ela bateu no chão de concreto como um estalo seco, mas elas estavam ocupadas demais rindo para notar. Pela janela, observei minha esposa, com quem sou casado há 12 anos, bater na mão da amiga como se fossem adolescentes planejando jogar papel higiênico na casa do diretor. Naquela noite fiquei deitado na cama olhando para o teto enquanto Júlia dormia tranquilamente ao meu lado, com o celular carregando no criado mudo. A tela acendia a cada poucos minutos com notificações, Instagram, Facebook e algo chamado Fit Connect, do qual eu nunca tinha ouvido falar. Quando sua respiração se acalmou no ritmo profundo do sono, peguei o celular dela com cuidado. Sem senha, mais um sinal da confiança dela na minha ingenuidade. O aplicativo Fit Connect abriu exibindo uma sequência de mensagens entre Júlia e a DH Harper Fitness. A última troca de mensagens me deu ânsia de vômito. DH Harper Fitness. Mal posso esperar pela sessão particular de amanhã. Júlia, comigo também. O Tom vai estar no trabalho até às 18 horas, então teremos bastante tempo para trabalhar na minha flexibilidade. DH Harper Fitness. Tenho algumas novas posições que quero experimentar com você. Júlia. Estou sempre aberta a novas experiências. Larguei o telefone com as mãos trêmulas. Não por ciúme, apenas por decepção. Como quando o McDonald's fica sem batatas fritas, só que as batatas fritas eram o meu casamento e o McDonald's era a minha casa. Na manhã seguinte, Júlia estava radiante e cheia de café, tagarelando sobre o seu dia enquanto passava manteiga na torrada como se não tivesse estado a trocar mensagens íntimas com o cunhado 12 horas antes. Tenho treino até tarde hoje, disse ela evitando meu olhar. Provavelmente não chego em casa antes das 8 ou 9. Com Dwayne. Claro, com o Dwayne. Ele é meu treinador. Ela fez uma pausa, analisando meu rosto. Você não está achando isso estranho, está? Porque ciúme é muito feio, Tom. Eu queria rir ou gritar. Em vez disso, tomei um gole de café e dei de ombros. Não estou com ciúme, só curioso sobre esses treinos noturnos. Parece um horário incomum para uma academia. É um lugar sofisticado, muito exclusivo. Você não entenderia. Ela tinha razão quanto a essa última parte. Eu não entendia como minha esposa tinha se transformado em uma estranha mentirosa, ou como eu tinha me tornado a piada da minha própria história. Depois que ela saiu para o trabalho, liguei para meu amigo RY. Ele trabalha como barman no Murphy's Pub.
Há 15 anos, o que o torna um especialista em natureza humana e mais decisões. Você precisa de provas, não de suspeitas, disse ele depois que expliquei a situação. Pensamentos não têm validade em um tribunal de divórcio. Quem falou em divórcio? Tom, meu amigo, sua esposa está brincando de esconde-esconde com o cunhado. O que você achou que ia acontecer? Terapia de casal? Ele tinha razão. Naquela noite decidi investigar. Julia tinha levado o carro até sua academia boutique exclusiva, mas se esqueceu de apagar o histórico do GPS. Segundo o sistema de navegação, seu último destino não era uma academia. Era o Riverside Inn, um motel barato na parte menos nobre da cidade. Sentei-me na minha garagem encarando a tela do GPS, me sentindo a maior idiota de Chicago. Então abri o aplicativo do nosso banco e encontrei a prova definitiva, uma cobrança de $350 no Riverside Inn, datada da mesma noite em que Julia alegou estar trabalhando até tarde nos relatórios trimestrais. Imaginei que RH agora significava quartos quentes. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que me surpreendeu. Chega de autopiedade, chega de negação. Se Julia e Dwayne quisessem brincar, eu mostraria a eles como um analista de sistemas aborda a resolução de problemas. Primeiro passo: coletar dados. Comecei com a presença de Dwayne nas redes sociais. O cara era a personificação do narcisismo, postando selfies sem camisa na academia com legendas como "a luta nunca para" e "sua única competição é quem você era ontem". Seus stories do Instagram eram uma mina de ouro de informações, locais de treino, horários diários. Até mesmo a cafeteria onde ele passava as tardes fazendo networking. Rei me encontrou no Murphy's naquela noite para discutirmos a estratégia. O bar estava quase vazio, apenas alguns frequentadores habituais tomando cerveja e assistindo a um jogo dos Cubs na TV antiga acima do balcão. Então, qual é o plano? Perguntou RY, deslizando um copo de bourbon pelo balcão. Vai confrontá-los? Contratar um advogado? Incendiar a casa? Algo mais elegante? Eu disse que toda a identidade de Dwayne era construída em torno de sua imagem. Personal trainer, influenciador fitness, macho alfa. O que acontece quando essa imagem é destruída? Depende de como você vai destruir. Publicamente, completamente, com a máxima humilhação, disse Rei, com um sorriso irônico. Agora sim, estamos falando a mesma língua. A próxima fase da minha investigação exigiu trabalho de campo. Comecei a aparecer na academia do Dwayne, não no lugar fictício e sofisticado que a Julia mencionou, mas na academia real onde ele realmente trabalhava. A Gold's Gym na Madison, um lugar sem frescuras que cheirava a suor e sonhos desfeitos. Phil, o gerente, era um ex-policial com um temperamento desconfiado, fruto de 30 anos lidando com mentirosos. Não foi preciso muita conversa para descobrir que ele estava de olho em Dwayne. Esse cara é um desastre anunciado, disse Phil, limpando os equipamentos com mais força do que o necessário. Chega atrasado, sai mais cedo, passa mais tempo no celular do que com os clientes. E nem me fale das sessões de treinamento especiais que ele faz nas salas reservadas. Sessões de treinamento especiais. Ergui uma sobrancelha. Digamos que a técnica dele não é a única coisa que ele vem corrigindo. Comecei a programar minhas visitas para coincidir com os treinos da Julia. Era pateticamente fácil identificá-las, os toques demorados durante as correções de postura, o jeito como desapareciam juntas na sauna a vapor. As conversas nem tão discretas sobre se encontrarem mais tarde. Na tarde de quinta-feira, dei sorte grande. Eu estava fingindo ter dificuldades com a máquina de puxada dorsal quando Dwayne começou a se gabar para um grupo de marombeiros perto dos pesos livres. Vocês não entendem a arte do treinamento personalizado, dizia ele, enquanto colocava anilhas em uma barra. Trata-se de entender as necessidades do cliente. Algumas pessoas precisam de motivação, outras de disciplina e outras. Ele lançou um olhar de soslaio na direção do vestiário feminino, onde Julia acabará de desaparecer. Alguns precisam de atenção muito pessoal. Que tipo de atenção personalizada? Perguntou um dos rapazes. Aquele tipo que exige treinamento extra de flexibilidade, sessões particulares, instrução individual e técnicas de montagem adequadas. O grupo caiu na gargalhada. Digamos que tenho ajudado uma certa cliente casada a descobrir músculos que ela nem sabia que tinha. Já tinha ouvido o suficiente. Quando Dwayne se dirigiu ao supino, aproximei-me e ofereci-me para ajudá-lo. Ele estava tão entretido com a admiração do amigo que nem me reconheceu. Valeu, cara, disse ele, recostando-se no banco. Hoje vou tentar bater meu recorde pessoal. Aposto que sim. Ele empurrou a barra para cima com os músculos tensos. Na terceira repetição, deixei a barra escorregar um pouco da minha mão,
Não o suficiente para machucá-lo, mas o bastante para fazê-lo entrar em pânico. Ele deixou o peso cair com um estrondo que ecoou pela academia. Todas as cabeças se viraram enquanto Dwayne jazia ali, vermelho de raiva e tossindo. Desculpe, eu disse em voz alta. Acho que não tenho tanta experiência em lidar com cargas de outras pessoas quanto alguns caras. Os brutamontes riram baixinho. Dwayne me encarou, mas não havia nada que ele pudesse fazer sem admitir que estava se exibindo. Saí de lá me sentindo melhor do que em meses. Naquela noite, fiz cópias de todas as capturas de tela do celular da Júlia, de todas as localizações de GPS, de todas as cobranças suspeitas nos nossos cartões de crédito. Então, fiz algo que deixaria meu antigo instrutor de segurança da informação orgulhoso. Criei uma conta de e-mail anônima e enviei as capturas de tela mais comprometedoras, aquelas com detalhes explícitos sobre cargos e treinamento de flexibilidade, para um endereço de e-mail que encontrei na mochila de ginástica do Dwayne. Tasha Harper, a esposa que o expulsou de casa, a enfermeira que fazia plantões duplos para pagar pelo suplemento de proteína e pelas roupas de ginástica de grife dele. Se você vai jogar sujo, traga um esfregão. A explosão aconteceu mais cedo do que eu esperava. Eu estava na academia na manhã seguinte, malhando de verdade dessa vez, quando a ligação da Tasha tocou no alto-falante Bluetooth do Dwayne durante a aula lotada das 7 horas. A voz dela ecoou por todo o ginásio. Dwayne Harper, gostaria de explicar essas fotos? 30 pessoas pararam no meio da repetição. A instrutora congelou com o braço erguido em posição de guerreiro. Dwayne, que estava demonstrando a forma correta de agachamento para um grupo de donas de casa, ficou branco como um comprimido de proteína. Natasha, querida, estou em aula agora. Você está na aula? É assim que você chama transar com mulheres casadas em saunas? As donas de casa exclamaram, boquiabertas. A garrafa de água de alguém caiu no chão. Continuei meus exercícios de rosca bíceps, tentando não sorrir. Eu posso explicar. Explique isso. O som da vibração do celular dela saiu pelo alto-falante. Mal posso esperar para trabalhar seus alongamentos profundos hoje à noite. Tenho algumas posições novas que vão te fazer suar. Te lembra alguma coisa, seu trapaceiro de merda? Dwayne procurou o celular às pressas, mas o estrago já estava feito. O ginásio inteiro tinha ouvido cada palavra. Ele saiu correndo da sala, deixando sua mochila de ginástica para trás. Mas Tasha não havia terminado. E mais uma coisa, disse ela com a voz, acompanhando-o enquanto ele corria em direção à saída. Encontrei os recibos do motel, o Riverside Inn. Sério, eu não levaria nem meu cachorro para aquele lugar. O ginásio irrompeu em sussurros e risos nervosos. Phil saiu de seu escritório, balançando a cabeça negativamente. Bem, essa é uma maneira de cancelar uma assinatura. Terminei meu treino e fui para casa, onde Julia estava se arrumando para o trabalho. Ela parecia agitada, checando o celular a cada poucos segundos. Está tudo bem? Perguntei inocentemente. Dwayne está passando por alguns problemas pessoais. Sua esposa está sendo completamente irracional por causa de um mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? O tipo de coisa que não é da sua conta, Tom. Ela fechou a capinha do celular com um estalo e pegou a bolsa. Posso me atrasar hoje. Preciso ajudá-lo a resolver isso. Que apoio da sua parte. Ela parou na porta, estudando meu rosto. O que isso quer dizer? Nada. Apenas admiro sua dedicação à família. Depois que ela saiu, recebi uma mensagem do rei. Sintonize no canal 7. Seu garoto apareceu no noticiário. Liguei a TV e vi um repórter parado do lado de fora da academia Gold's Gym. A manchete dizia: caso extraconjugal de instrutora de fitness é exposto em meio à repercussão viral nas redes sociais. Aparentemente, alguém gravou o desabafo de Tasha ao telefone e postou no TikTok. O vídeo já tinha mais de 50 mil visualizações e continua a crescer. Os comentários foram brutais. É por isso que não confio em personal trainers. A vergonha alheia é real. Reviravolta na trama. Sua esposa é uma selvagem. Ao meio-dia, a conta de Dwayne no Instagram havia desaparecido. Sua página no Facebook estava repleta de emojis de risada. A Gold's Gym publicou um comunicado se distanciando das ações de um ex-funcionário. O ex-funcionário, Phil, o havia demitido antes do almoço. Eu estava admirando meu trabalho quando Julia chegou em casa mais cedo, batendo a porta da frente com tanta força que as janelas tremeram. Isso é uma loucura, disse ela, andando de um lado para o outro na nossa sala de estar como um animal enjaulado. Tasha perdeu completamente a cabeça. Ela destruiu toda a carreira de Dwayne por causa de algumas mensagens de texto inocentes. Inocente? As palavras foram tiradas de contexto. Dwayne estava apenas sendo motivacional. É assim que chamamos isso?
Ela parou de andar de um lado para o outro e me encarou. Qual é o seu problema ultimamente? Você está agindo de forma estranha há semanas. Eu poderia ter acabado com tudo ali mesmo. Poderia ter exposto tudo o que eu sabia e observado ela se desdobrar em desculpas. Em vez disso, decidi deixá-la cavar ainda mais o buraco. Sem problema. Só estou curioso para saber por que você está tão envolvido nos problemas conjugais do seu treinador. Porque ele é da família, Tom, e a família se apoia mutuamente. Mesmo quando a família comete erros, Dwayne não cometeu nenhum erro. Ele é a vítima aqui. Tasha sempre teve inveja do sucesso dele, dos clientes, de todo o estilo de vida dele. Ela está usando isso como desculpa para destruí-lo. A convicção em sua voz era quase impressionante. Ela realmente acreditava em suas próprias mentiras, ou pelo menos havia se convencido disso. Naquela noite, enquanto Julia estava em um jantar de emergência para minimizar os danos com Megan, fui até a casa de Dwayne. Aparentemente, Tasha o havia expulsado novamente porque seu Jeep estava estacionado na entrada da garagem e as luzes estavam apagadas. O rei me encontrou lá com os materiais, cola industrial, glitter e um saco de meias de ginástica sujas do achados e perdidos do Marf. Isso parece coisa de criança, eu disse, enquanto espalhava cola ao redor da moldura da porta da frente. A melhor vingança sempre acontece, respondeu o rei, enfiando meias no cano de escape do Jeep. Além disso, o cara está se comportando como um adolescente. Já passou da hora de ele ser tratado como tal. Trabalhamos rápido e em silêncio. Cola ao redor da porta e das janelas. Glitter misturado com xarope de bordo sob os limpadores de para-brisa. Um pote de proteína em pó na soleira da porta da frente com a palavra trapaceiro escrita com caneta permanente. A cereja do bolo foi ideia do rei. Uma placa no jardim da frente que dizia: "Parabéns pela sua fama viral", com um código QR que levava diretamente ao vídeo do TikTok. Pela manhã, o vídeo já tinha atingido 1 milhão de visualizações. Alguém o transformou em um remix com vocais autotunados. Uma rádio local estava tocando trechos durante seu programa matinal de comédia, e Dwayne estava preso em sua própria casa, batendo na porta colada enquanto os vizinhos filmavam pelas janelas. Observei o caos se desenrolar do meu carro, estacionado a uma distância segura. Aquilo não era mais um casamento. Era um esporte coletivo. E Julia tinha acabado de trocar de camisa. Chegou a hora de mostrar a ela o que aconteceu com os jogadores que mudaram de lado. O local de trabalho de Julia era um monumento de vidro e aço à mediocridade corporativa. O tipo de prédio onde os sonhos vão morrer em salas de conferência. Eu tinha estado lá exatamente 3 vezes em 12 anos de casamento. 2 festas de Natal e um dia de levar o cônjuge para o trabalho, para o qual Julia concordou a contragosto. Mas eu conhecia a disposição do lugar e, mais importante, conhecia o chefe de Julia. Sandra Martinez era uma mulher pragmática que galgou todos os degraus da carreira, de recepcionista a vice-presidente de recursos humanos, graças à sua competência e intolerância a intrigas no ambiente de trabalho. Ela deixou claro, nas 2 festas de Natal, que era rigorosa e esperava que seus funcionários mantivessem padrões profissionais, o que tornou minha próxima decisão quase fácil demais. Entrei no prédio na hora do almoço, vestindo meu melhor terno e carregando um envelope pardo com a inscrição achados e perdidos. A recepcionista mal levantou os olhos quando me aproximei de sua mesa. Oi, acho que alguém do RH deixou isso na nossa garagem, eu disse, colocando o envelope na mesa dela. Encontrei perto dos elevadores. Parece importante. Ela olhou para o envelope, endereçado ao RH confidencial. Dentro havia cópias impressas das mensagens de texto mais picantes entre Julia e Dwayne, junto com os recibos do motel e um bilhete. Achei que você deveria saber o que seus funcionários fazem durante o expediente. Vou garantir que chegue a pessoa certa, disse a recepcionista. Agradeci e saí, sabendo que a pessoa certa seria Sandra Martinez, e Sandra não tolerava funcionários que prejudicassem a imagem da empresa. 2 horas depois, Julia me ligou aos prantos. Tom, aconteceu uma coisa terrível. Alguém enviou capturas de tela falsas para o meu chefe, mensagens completamente inventadas entre mim e o Dwayne. Sandra me chamou para o escritório dela. E o quê? Ela está me colocando em licença administrativa enquanto aguarda uma investigação. Ela diz que eu violei a política da empresa sobre relacionamento com fornecedores. Fornecedores? Dwayne foi tecnicamente contratado através do nosso programa de bem-estar para funcionários. Sandra afirma que mesmo que as mensagens sejam falsas, a mera aparência de conduta imprópria já é suficiente para justificar medidas disciplinares. Fiz sons de compaixão enquanto calculava mentalmente quanto o salário de
Júlia contribuía para a renda familiar, 60%. Isso ia magoá-la muito mais do que me magoou. Tenho certeza de que tudo vai dar certo, eu disse. A verdade sempre vem à tona. Naquela noite, Júlia estava tão perturbada que não conseguiu ir à sua sessão de exercícios habitual. Em vez disso, sentou-se no nosso sofá, enviando mensagens de texto e fazendo ligações freneticamente. Consegui captar fragmentos da conversa. Relacionamento completamente inocente. Quando alguém está tentando me sabotar. Preciso descobrir quem fez isso. Enquanto ela se descontrolava, eu dirigi até o bairro de Duane. A cola tinha sido removida da porta dele, mas o dano à sua reputação era permanente. Uma placa de aluga-se estava em seu jardim da frente, e seu Jeep havia desaparecido. Encontrei-o numa lavandaria automática 24 horas a 3 quarteirões de distância. A lavar roupa e com um aspecto que o fazia parecer ter envelhecido 10 anos numa semana. Seu cabelo, perfeito para o Instagram, estava oleoso. Suas roupas de ginástica de grife haviam sido substituídas por uma camiseta manchada e calças de moletom. Ele ergueu os olhos quando entrei, reconhecendo-me aos poucos. Você, disse ele. Você é o marido de Júlia, Tom Kessler. Ainda não fomos devidamente apresentados. Ele se levantou, tentando recuperar parte da sua arrogância perdida. Olha, cara. Seja lá o que a Júlia te disse, não deixei que ela me contasse nada. Peguei meu celular e mostrei a ele uma captura de tela do seu próprio story do Instagram da semana anterior, aquele em que ele havia postado um vídeo dele e de Júlia malhando juntos, com a aliança dela bem visível enquanto ela fazia alongamentos que pareciam de outro tipo de vídeo. Você mesmo postou isso, eu disse, junto com outras 50 provas. Você realmente achou que ninguém ia perceber? Seu rosto passou por diversas expressões: confusão, raiva, medo e finalmente resignação. O que você quer? Perguntou ele. Nada. Você já me deu tudo o que eu preciso. Deixei-o lá, rodeado pelo cheiro de detergente industrial e sonhos desfeitos. No caminho para casa. Parei no Murphy's para atualizar Rei sobre a situação. Então, a esposa está suspensa e o namorado está sem teto, disse RY. Polindo um copo. Qual o próximo passo? O grande final. Mas primeiro preciso lidar com nossos amigos em comum. Os amigos em comum eram casais com quem Júlia e eu tínhamos convivido por anos. Pessoas que tinham ido aos nossos churrascos, às nossas festas de aniversário, à nossa festa de inauguração do duplex. Pessoas que agora estavam escolhendo lados. Aparentemente, Meg andava ocupada espalhando a versão dos fatos de Júlia. Que eu era um marido controlador e paranoico que sabotou a carreira dela por ciúmes, que Duane era uma vítima inocente de uma ex-esposa vingativa, e que Júlia estava pensando em me deixar por causa do meu abuso emocional. A história estava ganhando força em nosso círculo social. Eu percebia pelo jeito que as pessoas me olhavam no supermercado, pelas conversas que paravam quando eu entrava em algum lugar, pelo olhar de reprovação que nossa vizinha, a senhora Patterson, começou a me lançar quando eu pegava a correspondência. Era hora de esclarecer as coisas. Marquei uma reunião no Murphy's, um lugar neutro, onde RY poderia servir de testemunha. Convidei todos, os Hendersons da casa ao lado, os Johnsons do clube do livro da Júlia, Mike e Carol, do nosso time de boliche, até mesmo a irmã da Júlia, Beth e o marido dela. Sei que estão rolando boatos. Comecei assim que todos se acomodaram na sala dos fundos com suas bebidas. Então, achei que vocês deveriam ouvir a verdade de mim. Eu expus tudo: as mensagens de texto, os recibos do motel, as provas do GPS, a cronologia das mentiras. Mostrei a eles capturas de tela, extratos bancários, até o vídeo da humilhação pública de Duane na academia. A sala ficou em completo silêncio quando terminei. Finalmente Beth se pronunciou. Tom, eu não fazia ideia. Júlia disse que você estava passando por uma crise de meia-idade, que estava imaginando coisas. A única coisa que eu imaginei foi que minha esposa não transaria com o cunhado dela em um motel barato. A senhora Henderson, uma professora aposentada de 70 anos que sempre tratou Júlia como uma filha, parecia ter engolido algo azedo. Coitada da Tasha, trabalhando todas aquelas horas enquanto o marido a traía com a minha esposa. Terminei. Sim, foi um ótimo exercício de trabalho em equipe. Mike, da liga de boliche, balançou a cabeça negativamente. Julie sempre parece tão centrada, tão profissional. Aparentemente, o profissionalismo dela se estende a áreas que eu nem imaginava. A reunião terminou com apertos de mão constrangidos e promessas de manter contato. Mas eu pude perceber a mudança em seus rostos. A dúvida havia sido substituída por repulsa, e a repulsa era direcionada a Júlia, não a mim. Quando cheguei em casa, Júlia estava me esperando na cozinha.
de braços cruzados e rosto vermelho de raiva. Eu sei o que você fez, disse ela. Mega me contou sobre sua apresentinha no bar. Como você se atreve a expor nossos assuntos particulares para toda a vizinhança? Negócios particulares. Quer dizer, como os negócios particulares que vocês têm conduzido no Riverside Inn. Ela se encolheu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Não é isso, nós nunca. Não é o que você está pensando. Então me explique. Explique as mensagens de texto. Explique as despesas do motel. Explique por que suas sessões de treino sempre acontecem quando eu não estou em casa. Por um instante, pensei que ela pudesse realmente dizer a verdade. Sua boca abriu, fechou, abriu de novo. Então seu rosto endureceu. Não te devo explicações. Não dá para confiar na própria esposa. Isso diz mais sobre você do que sobre mim. Você tem razão, eu disse. Diz que me casei com alguém que eu realmente não conhecia. Ela saiu furiosa, batendo a porta do quarto atrás de si. Alguns minutos depois, ouvi ao telefone, a voz abafada, mas claramente agitada. Provavelmente ligando para Dwayne, Mega ou quem quer que ainda estivesse disposto a ouvir a versão dela da realidade. Não importava. Amanhã era sábado, e eu tinha uma última surpresa planejada. Algo que acabaria com essa farsa de uma vez por todas, na frente de todos que importavam. A última risada seria minha. A manhã de sábado chegou com aquele ar fresco de outono que faz tudo parecer possível. Levantei cedo, preparando o terreno para o que eu já começava a chamar de acerto de contas. Júlia ainda estava dormindo, ou fingindo dormir, quando comecei a mover as peças do meu carro clássico da garagem para a entrada da casa. O Mustang 67 tinha sido do meu pai, depois meu. Cada parafuso, cada peça cromada, cada gota de óleo naquele motor representava horas de trabalho. Memórias de tempos melhores e o tipo de artesanato honesto que parecia estar desaparecendo do mundo. Representava também a única coisa que Júlia sempre detestou em mim, minha recusa em vendê-lo e usar o dinheiro para melhorias práticas em casa. Às 10 horas da manhã. Eu já tinha tudo organizado. O carro no centro da entrada da garagem, as ferramentas espalhadas sobre uma lona, uma caixa de som Bluetooth tocando rock clássico, num volume suficiente para chamar a atenção. A senhora Patterson já estava espiando por entre as cortinas, e eu conseguia ver os filhos dos Henderson observando do jardim da frente. Júlia apareceu por volta das 11 horas com um café na mão, vestindo um tipo de roupa casual que provavelmente custa mais do que a prestação mensal do carro da maioria das pessoas. O que é tudo isso? Perguntou ela, apontando para minha exposição de carros. Limpeza de primavera. Pensei em trabalhar no carro hoje. O tempo está lindo para isso. Ela franziu a testa. Tom, precisamos conversar sobre ontem. Sobre as coisas que você disse aos nossos amigos. E quanto a eles. Você me fez parecer uma esposa infiel. O maxilar dela se contraiu. Eu nunca te traí. Seja lá o que você acha que viu, seja lá qual for a narrativa distorcida que você criou na sua cabeça. Você está enganado. Me endireitei depois de mexer no compartimento do motor, enxugando as mãos num pano. Júlia, eu tenho capturas de tela das suas mensagens de texto. Tenho recibos do motel. Tenho vídeos seus com o Dwayne. Em que exatamente eu estou errado? No contexto, na interpretação. Dwayne estava me ajudando a planejar uma surpresa para você. Um programa de exercícios, uma maneira de te deixar mais ativa. As mensagens foram tiradas de contexto e o motel. Ela fez uma pausa, buscando desesperadamente uma explicação. Estávamos procurando locais para um retiro da empresa. Mesmo para Júlia, isso era uma ficção impressionantemente criativa. Um retiro da empresa em um motel barato. Era pesquisa. Estávamos analisando todos os tipos de locais. Tive que admirar sua persistência na mentira. Mesmo com a carreira arruinada, o amante sem teto e seu círculo social se voltando contra ela, ela continuava insistindo na mentira. Certo, eu disse. Vamos supor que eu acredite em você. Vamos supor que tudo tenha uma explicação inocente. E se fosse isso? Peguei meu celular e reproduzi um vídeo que havia gravado na semana anterior. A voz de Dwayne saiu pelo alto-falante, clara como o dia. Digamos que eu tenho ajudado uma certa cliente casada a descobrir músculos que ela nem sabia que tinha. Júlia empalideceu. Onde você conseguiu isso? Na Gold's Gym. Ele estava se gabando para os amigos sobre suas sessões especiais de treinamento com mulheres casadas. Muito motivador. Pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, Júlia pareceu genuinamente abalada. A máscara de confiança caiu, revelando algo desesperado por baixo. Tom, por favor, podemos resolver isso. Terapia de casal, terapia individual, o que você preferir, mas não jogue fora 12 anos por causa de um erro. Um erro.
Júlia, você está tendo um caso com seu cunhado há meses. Você mentiu para mim, para seu chefe, para nossos amigos. Você destruiu o casamento de outra mulher e arruinou sua própria carreira. Isso não é um erro. É um padrão. Os vizinhos começaram a sair de suas casas, atraídos pelas vozes alteradas. A senhora Patterson havia abandonado qualquer disfarce e observava abertamente da varanda da frente. Os Hendersons estavam na entrada de sua garagem, fingindo verificar a correspondência enquanto, obviamente, escutavam a conversa. Perfeito. Uma plateia para o final. Quer saber a parte realmente triste? Continuei, minha voz ecoando pela rua tranquila do subúrbio. Você poderia simplesmente ter pedido o divórcio. Poderia ter sido honesto sobre estar infeliz, sobre querer algo diferente. Em vez disso, você escolheu nos humilhar. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas chegou. E agora todo mundo sabe. Seu chefe sabe. Seus colegas de trabalho sabem. Nossos amigos sabem. A internet inteira sabe. Graças ao colapso viral do Dwayne. Júlia olhou em volta, subitamente consciente da nossa crescente plateia. Podemos, por favor, discutir isso lá dentro? Por que envergonhada, preocupada com o que os vizinhos poderiam pensar? Antes que ela pudesse responder, um jipe familiar entrou na nossa rua. Dwayne, aparentemente decidindo que a descrição não era mais necessária, estacionou na nossa garagem atrás do meu Mustang. Ele saiu do carro com a aparência de um homem que não tinha mais nada a perder. Suas roupas de ginástica de grife estavam amassadas, seu cabelo impecável despenteado, sua arrogância habitual substituída por uma determinação desesperada. Júlia, querida, precisamos conversar, ele gritou, ignorando completamente a mim e a crescente multidão de vizinhos. Dwayne, não aqui, sibilou Júlia. Não agora. Quando então? Você não atende minhas ligações. A Tasha entrou com o pedido de divórcio e eu estou morando no meu carro. Precisamos resolver isso. Dei um passo para trás, cruzei os braços e aproveitei o espetáculo. Aquilo era melhor do que qualquer coisa que eu pudesse ter planejado. Não há nada para descobrir, disse Júlia, com a voz estridente de pânico. Não é suficiente, continuou Dwayne. Perdi tudo por você. Minha esposa, meu emprego, minha reputação. E agora você quer fingir que nada aconteceu. Eu nunca te pedi isso. Você me pediu para ir embora, Tasha. Você disse que tínhamos um futuro juntos. Você disse muita coisa. Júlia ficou furiosa. Mas isso foi antes de você nos denunciar. Antes de você arruinar tudo com suas bravatas idiotas e seus ataques de fúria em público. A rua ficou silenciosa, exceto pelo som distante de um cortador de grama. Júlia pareceu perceber o que acabará de admitir, levando a mão à boca num instante. Olhei em volta para os nossos vizinhos, pessoas que nos conheciam há anos, que participavam dos nossos churrascos, que pegavam nossas ferramentas emprestadas, que nos ajudavam a mudar os móveis. Seus rostos mostravam uma mistura de choque, repulsa e algo que talvez fosse pena de mim, não de Júlia. Bem, eu disse finalmente, acho que isso resolve a questão de se tudo isso foi um mal-entendido. Júlia começou a chorar, soluços altos e dramáticos que talvez tivessem me comovido 6 meses atrás. Agora soavam apenas como ruído. Tom, por favor, me desculpe. Eu cometi um erro terrível, mas podemos consertar isso. Nós podemos, não podemos consertar nada, Júlia. Você quebrou as regras. Você quebrou a confiança, e agora está falida. Fiz um gesto em direção à casa. Já falei com o advogado. Os papéis do divórcio serão protocolados na segunda-feira de manhã. Você tem 2 semanas para encontrar outro lugar para morar. Você não pode fazer isso. Esta casa também é minha. Na verdade, não. A escritura está em meu nome. Lembra? Você insistiu nisso por questões fiscais. Sorri pela primeira vez em meses. É engraçado como essas decisões práticas acabam se voltando contra a gente. Dwayne deu um passo à frente. Você não pode simplesmente expulsá-la. Ela tem direitos. Ela tem o direito de encontrar o próprio lugar, de preferência com você, já que vocês dois têm tantos planos juntos. A multidão começava a se dispersar. O show claramente havia terminado. A senhora Patterson dobrou sua cadeira de jardim com evidente decepção. Os filhos de Henderson já estavam publicando seus vídeos nas redes sociais. Júlia fez uma última jogada desesperada. E quanto aos nossos amigos, nossa família? Todos vão pensar. Todos vão saber a verdade. É isso que acontece quando você é subestimada, Júlia. As pessoas nunca veem o golpe final chegando. Voltei-me para o meu carro, ignorando os dois. Atrás de mim, ouvi os soluços de Júlia transformarem-se em murmúrios de raiva. Depois o som de portas de carro batendo e motores ligando. Quando levantei os olhos do compartimento do motor, eles tinham sumido.
A rua estava silenciosa novamente, de volta à sua paz habitual de uma tarde de sábado. 1 hora depois, Ray apareceu com um pacote de 6 cervejas e um sorriso que poderia ter iluminado o Wrigley Field. Então, disse ele, abrindo uma garrafa. Como é a sensação de dar a última risada? Olhei para minha casa, na verdade minha casa agora. Depois para meu carro, depois para a rua onde acabei de terminar meu casamento publicamente na frente de metade da vizinhança. Como se finalmente tivesse consertado algo que estava irreparavelmente quebrado. Essa é a desvantagem de ser subestimado. Você sempre dá a última risada.